nome dela é Helena Barroco, ela é diplomata portuguesa, trabalha com a Plataforma Global para Estudantes Sírios, que é liderada pelo ex-presidente de Portugal, Jorge Sampaio. Ela está aqui na ONU para participar do segmento sobre assuntos humanitários do Conselho Econômico e Social, o ECOSOC, que trata de formas inovadoras para a educação em situações de emergência. O evento é organizado pela Jordânia e por Portugal. Helena Barroco, bem-vinda à ONU News. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, que mensagem a senhora traz para esse segmento? O que a senhora pretende levar também de volta a Portugal? Olha, a mensagem principal é tentar sublinhar que no âmbito da educação nas emergências deve ser considerados todos os níveis de educação, ou seja, a educação nas emergências não se foca só no nível primário, que é extremamente importante, mas por si só não basta. E, portanto, o principal foco da minha intervenção nessa sessão é trazer a questão do ensino superior nas emergências. E nesse caso, eu gostaria de perguntar à senhora sobre esse último grupo que chegou, porque já é o 4º ano dessa iniciativa. Esse grupo chegou a Portugal no fim do mês passado, ele tem 39 meninas e 16 meninos sírios. Qual é o critério utilizado para a concessão dessas bolsas de estudo? Talvez só uma pequena introdução. Portanto, esta iniciativa, que é levada a cabo pela Plataforma Global dos Estudantes Sírios, é um programa de bolsas de estudos de emergência para estudantes sírios. E foi lançada em 2013 e tendo começado ativa no terreno em 2014, tendo por objetivo atribuir bolsas de estudo para que estes estudantes que tiveram o seu percurso académico interrompido pela guerra, para que possam prosseguir os estudos e completar os seus diplomas. E porquê? Porque quando se fala de um país destruído, como é o caso de um país em conflito, e no caso da Síria há 8 anos, tem que se pensar na reconstrução do país. E por isso é extremamente importante que se prepare a nova geração de líderes, por forma a que possam depois empenhar-se na construção do país. Este é o contexto da iniciativa. O grupo a que aludiu é já o 4º grupo que Portugal convida para vir para Portugal e, de facto, este ano a composição do grupo é maioritariamente feminina, tendo sido uma escolha propositada, porque com este programa nós tentamos também cumprir alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável e, portanto, não só o objetivo de desenvolvimento sustentável 4, mas também o 5, ou seja, a igualdade de género. E, como sabe, naquela região do mundo, as mulheres têm algumas dificuldades em ter igualdade de oportunidades, em geral, e em situações de guerra, ainda mais, são aquelas que estão expostas a riscos vários, como sejam, por exemplo, os casamentos forçados, etc. Nesse sentido, quando nós temos, por exemplo, 2 candidaturas de valor e perfil semelhante, damos, de facto, prevalência a uma candidatura feminina. E desta forma conseguimos este grupo fantástico, aliás, cheio de talentos, a fervilhar de dinamismo, em que as raparigas são maioritárias. E só para a gente confirmar, essa é uma iniciativa do ex-presidente Jorge Sampaio, com o apoio da iniciativa público-privada, não é isso? Parceiros nessa área. O que levou o ex-presidente a abraçar essa causa? Nessa altura, o presidente Sampaio estava a concluir a sua missão como alto representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações. Estávamos em fevereiro de 2013, o Dr. Sampaio tinha pedido para ser substituído porque entendeu que já tinha dado o seu contributo e porque acredita realmente na renovação das lideranças. E nessa altura, depois de ter passado 7 anos a trabalhar nas matérias da Aliança das Civilizações, tinha uma rede bastante compacta de contactos, de parceiros, com uma especial incidência na região do Médio Oriente, por definição, porque por definição era a área, digamos, principal de atuação da Aliança das Civilizações. E, portanto, nessa altura, ele pediu à sua equipa que lhe fizesse 2 ou 3 propostas de ações concretas. Eu lembro-me bem que ele vincou: eu quero uma iniciativa humanitária e que tenha um resultado tangível.
E nessa altura nós fizemos vários estudos de viabilidade para ver quais seriam as iniciativas possíveis, e uma delas era precisamente a de se focar nos estudantes universitários da Síria, porque em 2013, embora a questão síria ainda não fizesse, digamos, as parangonas, as primeiras páginas do jornal na Europa, na região já era uma crise muito aguda, com os refugiados na Jordânia, no Líbano, na Turquia. E, portanto, desde muito cedo, a ideia, digamos, a região ficou definida que seria a crise síria, e o que tivemos realmente que identificar era a área de atuação. E, portanto, fizemos vários estudos, como disse, e acabou por vingar esta ideia de apoiar o ensino superior nas emergências, porque havia e continua a haver, aliás, alguns anos depois, muito pouca atenção dada ao ensino superior. Porque a maior parte das pessoas pensa que uma situação de emergência se deve concentrar na chamada life-saving, as ações de life-saving, eventualmente a educação primária por causa do número de crianças e também pela influência dos MDGs, mas a educação superior continua muito negligenciada. E foi assim que nasceu esta iniciativa. Bom, e aí minha última pergunta tem a ver com os estudantes sírios aprendendo português, que é um dado interessante para entrar na universidade. Essa iniciativa é também, de uma certa forma, indireta ou não, de promoção dessa língua falada por mais de 280 milhões de pessoas em todas as partes do globo. O que a senhora poderia nos contar do seu contato com os estudantes sírios, desse aprendizado da língua já fazendo parte da realidade deles? Olha, podia começar por contar um episódio divertido, porque, na verdade, como sabem, em Portugal, nas universidades, há muitos estudantes brasileiros. E a coisa mais divertida é ouvir um sírio a falar português com a pronúncia brasileira. Porque eles ficam alojados em residências universitárias e, tal como os brasileiros, estão lá em permanência e, portanto, têm um enorme contacto a nível académico, mas sobretudo a nível social. Portanto, é muito divertido falar com um sírio que nos responde com um português com o sabor do Brasil, a pronúncia, a entoação, e isso é divertido porque é completamente inesperado. E temos alguns casos de estudantes a falarem com uma bela pronúncia brasileira. Uma verdadeira aliança das civilizações. Exatamente. Quer dizer que os professores na universidade são de Portugal e eles aprendem a gramática portuguesa e depois adquirem a pronúncia brasileira. É o português internacional. É um pouco isso, porque, como sabe, em Portugal, por causa dos programas Erasmus e a mobilidade internacional, a nível dos mestrados, muitas das aulas são também dadas em inglês. Portanto, do ponto de vista académico, e aliás é por isso que a língua portuguesa não é o obstáculo para eles começarem desde muito cedo a poder ter resultados. O inglês é muitas vezes a língua académica usada a nível dos mestrados e mesmo dos doutoramentos. Agora, eles aprendem o português também como instrumento de inserção na sociedade, instrumento de comunicação, de integração. E, portanto, é essa medida em que é interessante ver como eles podem assimilar uma pronúncia. É uma musicalidade. Não sei se a gramática é totalmente uma ou outra, mas isso é um ponto interessante. A outra coisa interessante é que realmente temos já estudantes a falar um português muito sofisticado, diria, e com expressões bastante cuidadas. Temos outros falando menos bem, mas em geral é um desafio que eles aceitam, e nós costumamos dizer sempre, não é só Portugal, é um instrumento de trabalho que poderá servir para o vosso próprio futuro profissional. Quem sabe se um dia não vão trabalhar para o Brasil, para Angola, Moçambique, Timor, etc. Na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, é uma língua que abre uma janela para o mundo todo, não é? E aprendem rápido, doutora Helena Barroco. Aprendem. São pessoas extremamente motivadas, porque estão conscientes da enorme oportunidade que tiveram.
Não esqueçamos que antes da guerra, 25% da juventude síria que terminava o secundário tinha acesso ao ensino superior. Segundo as estatísticas do Acnur, apenas 1% dos refugiados têm acesso ao ensino superior. Portanto, isto demonstra a oportunidade que estas bolsas representam para os estudantes. São estudantes muito motivados e são pessoas que, como se diz em inglês, são problem solvers, porque tiveram que enfrentar muitas adversidades, tiveram que sobreviver, tiveram que construir a sua resiliência. E, portanto, a taxa de sucesso deste programa é absolutamente admirável e todo o mérito repousa nos estudantes. Muito obrigada, então, doutora Helena Barroco, falando conosco, ela que é da Plataforma Global para Estudantes Sírios. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar a essa entrevista? Um ponto, se me permite. Nós partimos do programa para os estudantes sírios, mas, entretanto, desenvolvemos o conceito e, neste momento, estamos a trabalhar num projeto mais global que pretende trazer uma solução permanente e sistémica para o desafio do ensino superior nas emergências. Ou seja, há 35 países em guerra e 65 milhões de refugiados, 200 milhões de deslocados pela força. Ou seja, esta questão será um desafio que estará em cima da mesa por várias décadas. E nós entendemos que a questão dos refugiados deve ter uma abordagem diferenciada, consoante as necessidades. E entendemos que os estudantes do ensino superior podem ter uma espécie de resposta rápida em termos de lhes poder ser dada a oportunidade de continuar a sua vida de estudantes. E assim estamos a trabalhar no conceito de um mecanismo de resposta rápida para o ensino superior nas emergências, que se aplicará não só aos sírios, mas também a quaisquer outras nacionalidades em situação de emergência humanitária. E isso dentro da Plataforma Global para Estudantes? É um desenvolvimento que provavelmente ultrapassará daqui a uns tempos o âmbito da plataforma, porque tem este caráter global, este caráter permanente, este caráter de resposta sistémica a um problema, mas nasceu na plataforma. Interessante. E esse ano ainda? Podemos ver? Sim, nós no dia 5 de abril passado fizemos uma reunião internacional em Lisboa sobre o ensino superior nas emergências, onde o projeto foi lançado. E o objetivo é começar uma experiência piloto no próximo ano. Excelente. Muito obrigada, então, Helena Barroco, falando conosco aqui na ONU News em português. Ela que veio de Lisboa para participar desse evento no EcoSoc. E o nosso grande abraço para o presidente Jorge Sampaio, um grande amigo da ONU News. Muito obrigada.